E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, hoje vamos falar sobre cálculo estequiométrico, um assunto muito interessante que vem caindo em diversos vestibulares, inclusive no Enem. Eu estou com um projeto de gravação de 14 vídeos, que são vídeos com o propósito de fazer toda uma revisão do Enem. No link na descrição tem lá um site aqui tem Química, que fala sobre esse projeto. Vídeos totalmente gratuitos para uma revisão para o Enem, aberta a todo o público. Bom, eu já gravei um vídeo lá falando sobre forças intermoleculares, quem quiser assistir, assista. Se você for assistir, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar o link para quem também está estudando para o Enem. Bom, então vamos lá falar sobre cálculo estequiométrico e qual é a pegada do Enem para esse cálculo estequiométrico. Vamos lá. Bom, primeiramente, vamos entender o seguinte: o cálculo estequiométrico muda se for na FUVEST, se for na Unicamp, se for numa prova, qualquer que seja. Todo o cálculo estequiométrico nada mais é do que a gente alinhar a quantidade de reagentes e produtos adequadamente, ou seja, com um perfil, para que a gente possa entender quanto de reagente gasta, quanto de produto se forma, para a gente saber quantidades. Bom, então eu peguei uma questão aqui do Enem, uma questão típica, que é a do Enem 2021, que teve um índice de acerto bem baixo. E esse índice de acerto bem baixo, eu acredito que se dá até mesmo pelo jeito como a questão foi escrita. Vamos lá? A obtenção de etanol utilizando cana-de-açúcar envolve a fermentação de monossacarídeos, formadores da sacarose, ok? Contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol para cada 100 gramas de glicose. Então, o que ele quer dizer aqui? Vou parar aqui a questão, vamos fazer uma análise. Então, eu tenho uma fórmula aqui, essa fórmula já está balanceada. Esse é um primeiro ponto quando a gente vai montar o balanceamento, qualquer que seja, eu tenho que montar uma fórmula. Se eu montei a fórmula como está, depois, o outro segundo momento é ver se essa fórmula está balanceada, ou seja, a quantidade de átomos no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos que tem no produto. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, eu tenho 6 carbonos. Bom, se eu tenho 6 carbonos nos reagentes, eu também tenho que ter 6 carbonos no produto. Então, vamos ver, tem um carbono aqui, tem um carbono aqui, tem um 2 na frente. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho 2 carbonos no produto e está sendo multiplicado por 2. Então, 2 vezes 2, 4. Opa, tinha que ter 6. Mas tem uma outra molécula aqui, que é o CO2. Então, está sendo liberado 2 carbonos, né? 2 vezes um carbono. Então, tem 2 carbonos aqui, que dão 6 carbonos. Ô, professor, existe uma tendência para a gente fazer o balanceamento? Tem um vídeo, inclusive, no meu canal, que eu falo assim, que é o balanceamento macho. E aí o pessoal fala, mas o que é esse balanceamento macho? Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. No nosso caso, a gente não tem metal, não temos a metais diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio, e sim temos o carbono. Então, eu tenho 6 carbonos reagentes, tenho 6 carbono produto. Ok, já está balanceado. Agora, o próximo item é fazer o hidrogênio, né? É uma sugestão. Eu tenho que ter 12 hidrogênios. Bom, essa molécula tem 3 aqui, mais 2 aqui são 5, mais 1 são 6, multiplicou por 2, deu 12. Então, sim, está balanceado o hidrogênio. E por final, vamos ver se o oxigênio está correto. Eu tenho que ter 6 oxigênio. Aqui eu tenho 1 vezes 2, então 2. 2 vezes 2 são 4, com os 2 que eu tinha são 6. Então, ok, totalmente balanceado. O que significa esse balanceamento? Esse balanceamento ele faz uma relação de mol. Significa que eu tenho 1 mol deste composto para 2 mols desse composto e 2 mols desse composto. Ok, nesta questão do Enem, a gente não vai precisar trabalhar com mol. Upa, que bom! Mas não tem nada de difícil se fosse trabalhar com mol. Ele já deu um dado para a gente, que é exatamente igual a questão do Lavoisier. Ele já falou assim, ó, se você tivesse 100 gramas no caso da glicose, ó, a partir de 100 gramas de glicose, vão ser formados 50 gramas de etanol. Então ele contou aqui, deu uma deixa aqui para a gente, ele contou a historinha. Opa, e aí como que a gente então pode estar resolvendo essa questão? Bom, vamos dar continuidade. Ele fala em uma condição específica de fermentação, obtém somente 80% de conversão. Então, ele já está dando os dados que 100 gramas de glicose forma 50, e isso é uma condição que todo o meu reagente faça a reação.
mas ele está falando que nem tudo reage. Então vamos escrever aqui na outra página. Então temos aqui, ó, 100 gramas formaria então 50 gramas aqui, se a reação fosse 100%. Ok, então vou até tirar o parênteses aqui para a gente ter uma ideia mais clara. Então 100%. Mas nossa reação é 80%. Então quanto que vai formar? Bom, a gente pode fazer a conta aqui, né? Então 100 gramas formaria uma quantidade menor. Se a gente fizer a conta aqui, a gente vai achar 40, tá ok? Mas eu acho que pela conjuntura do exercício a gente não deve começar a calcular agora. Vamos voltar no texto e a gente vê se a gente já precisa calcular agora. Olha a lógica. Uma condição específica de fermentação tem 80% de conversão em etanol, que após sua purificação apresenta densidade igual a 0,80 gramas por ml. Ok, daqui a pouco a gente fala sobre essa densidade. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeo na forma de glicose. Opa! Qual o volume, né? O volume de etanol obtido em litros. Opa, ele deu um dado aqui interessante. Olha que dado interessante, eu até vou tirar essa conta da porcentagem. Ele fala assim, se eu tivesse 50 quilogramas aqui, né? Então, pensando na reação, funcionando do jeito que ele contou, eu vou ter metade, né? 100 foi para 50, 50 quilos aqui vai ser 25 quilogramas. Sim, metade. Mas agora a gente fica mais fácil fazer a continha. 25 quilogramas, se a minha reação fosse 100%. Mas a minha reação, quantos por cento foi? 80%. Ou seja, isso aqui a gente chama de rendimento. A nossa reação não teve rendimento 100%. Então, se eu fizer a continha, eu vou achar que x é igual a 80 vezes 25 dividido por 100. Meu x aqui vai ser 20 quilos. Então, eu vou ter 20 quilos de etanol. Aê, beleza, então tem 20 quilos de etanol. Acabou o exercício? Não. Porque 20 quilos de etanol é massa e ele quer saber qual o volume que eu tenho. Bom, então vamos agora pensar em unidades de medida. Essa unidade de medida é a densidade. O que a densidade tem de especial? A densidade é uma relação de massa por volume. Bom, aqui ele está falando que eu tenho gramas por ml. Bom, se eu quisesse colocar quilogramas aqui, bastaria multiplicar esse número então por 1000. Perfeito. E se eu quisesse ml para litro, bastaria multiplicar por 1000. Bom, então se eu pensar que eu multipliquei o primeiro item por 1000 e o de baixo por 1000, então eu posso cortar ambos. Então a mesma coisa falar gramas por ml, é a mesma coisa falar quilograma por litro. Não perde nada, eu só vou mudar as unidades. Ok. Então se a minha densidade é massa por volume, eu posso reescrever essa fórmula como volume nada mais é do que a massa dividido pela densidade, ou seja, esse V passou para cá e o densidade passou onde estava o V, certo? Muito bacana. Vamos pegar essa equação, vou escrever aqui embaixo. Então, olha só, minha massa é 20 quilogramas. A minha densidade, ele fala aqui então que é 0,80. Então, se a gente fazer a continha, né, no caso que quilogramas por litro, a gente fazer a continha, a gente vai resolver, vai dar 25 litros. Ah, tá, 20 dividido por 0,80 dá 25. Então, nossa resposta vai ser 25 litros. Nossa, então a gente saiu de 50 quilogramas, produziu 25 quilos de etanol, só que a reação não deu 100% de etanol, então, lógico, deu 20 quilos de etanol, e aí a gente fazendo a conta, né, conta da densidade, e esses 20 quilos de etanol corresponde a 25 litros então, do etanol. Então, muita gente fala assim para mim, depois que o aluno conclui toda essa conversa, ele fala, então, professor, o etanol não é tanto mais pesado que a água. Cuidado com essa afirmação. Peso está associado a uma massa vezes a gravidade. Então, o termo correto é falar denso. O etanol ele é menos denso que a água. A densidade da água é 1, a densidade do etanol é 0,80. Massa depende da extensão, tá ok? Então, se eu pego mais massa, evidentemente o volume vai ser maior, entre outras coisas, tá ok? Bom, essa é uma questão típica que caiu no Enem 2021. Tem que ficar muito atento ao enunciado,
Pouco se usou mol para fazer essa questão. Não quer dizer que não caia mol. Vamos ver uma outra questão que fala sobre mol? Bom, essa questão caiu no Enem 2020, teve 17% dos acertos. Então vamos entender essa questão. O crescimento de frota de veículos em circulação no mundo tem elevado a busca e desenvolvimento de tecnologias que permitiram minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar 44 gramas por mol. Para os dois tipos de carro, carro a combustão e elétrico. Considere os veículos tradicionais a combustão movidos a etanol, que ele está falando que massa molar do etanol é 46 gramas por mol. Emitem em média 2,6 mol de CO2 por quilômetro. Ok. Rodados. O elétrico emite 0,45 mols de CO2 por quilômetro rodado. Professor, mas como que o carro elétrico emite CO2? Aí a resposta: considerando as emissões na geração e transmissão da corrente elétrica. Ah, tá aí a explicação. E aqui já vou dar uma deixa para vocês. Quando vocês forem montar uma equação, vocês forem resolvendo, tem pessoas que se perdem com textos longos. Então escreva do que se trata, qual a informação é importante, circule elas. Por exemplo, massa molar do CO2, eu não sei ainda se eu vou usar, circula, é um dado, massa molar do etanol, circula esse dado, né? Passa um grifa-texto, passa aquele outro grifa-texto, então já tem esses dados, ok? Então temos esse dado, não sei a questão, não terminei ela, então vamos continuar lendo. A reação de combustão de etanol pode ser representada pela equação química, onde etanol reage com oxigênio, então tem a formação do CO2, né, o gás carbônico, e vapor de água. Vamos lá. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e o outro elétrico. Um mesmo trajeto de 1.000 km. A quantidade equivalente de etanol economizada por quilograma com o uso de veículo elétrico nesse trajeto é aproximadamente quanto? Então ele já está afirmando, usando o veículo elétrico vai poluir menos, ou seja, vai formar menos CO2, consequentemente a gente teria uma economia, né? Se a gente pensasse que todo o CO2 viria do combustível, do etanol, a gente usando elétrico teria uma economia do etanol. Ok, essa é a ideia do exercício. Bom, é 1.000 quilômetros, então aqui a gente vai pensar, bom, se a gente andar a combustão, vamos escrever aqui, a combustão, ele anda 2,5 mol, né, de CO2 é produzido a cada 1 quilômetro. Então, se eu andar 1.000 quilômetros, é esperado multiplicar esse número por 1.000. Então, eu vou ter aqui meu X aqui, 2.600 mols de CO2. Ah, tá ok. E se eu estiver andando com o carro elétrico? A ideia é a mesma, tá? Então, o elétrico, no carro elétrico, é 0,45 mol para cada 1 quilômetro. Então, se tiver, no caso, andando 1.000 quilômetros, eu tenho X. Esse X aqui vai ser 450 mol de CO2. Então, o carro elétrico ele também vai produzir o CO2 indiretamente, ok? Qual que é a economia? Então, vamos guardar nossos dados. É 2.600 mols, né, no carro a combustão, quanto que o carro elétrico é 450. Então, qual que é a nossa economia? Vamos fazer a continha. 2.600 mols, né, combustão, carro a combustão, menos 450 mols que eu tenho carro elétrico. Beleza, então nossa economia é a diferença entre esses dois valores. Eu tenho 2.150 mols de CO2. Essa é a economia, então eu vou estar economizando essa quantidade de CO2. Como que eu descubro a quantidade de etanol? Vamos olhar a equação. A nossa equação aqui, eu tenho 1 mol desse cara, esse 1 mol desse etanol está relacionado a 2 mols de CO2. E o que isso significa? Bom, eu vou descer um pouquinho o texto aqui para a gente poder escrever, para ter um pouco mais de espaço. Bom, vamos lá. Então, se eu tenho 2.150 mols de CO2, qual que é a quantidade de mols de etanol? Bom, aqui é simples, né?
Se 1 mol formou 2, então aqui vai ser a metade. Então esse valor aqui é metade. Metade de 2.000 é 1.000. Metade de 150 é 75. Então é 1.075. Salvo as minhas contas aí de memória, eu estou indo para o caminho certo. Ok, mas o exercício não quer saber mol, ele quer saber massa. Tem como transformar mol em massa? Tem, está no enunciado. Ele fala assim, que a massa molar do etanol é 46 gramas por mol. Ah, tá ok. Então, olha só, a cada 46 gramas eu tenho 1 mol. Então, se eu tiver 1.075 mol, eu vou ter X. Bom, 1.000 vezes 46 vai dar 46 quilos, mais os 75 mols vezes 46, aí tem que fazer a continha. Bom, eu vou fazer a conta rápida, mas vai dar em torno de 49, alguma coisa assim. Então, vamos lá. 46 vezes 1.075, exatamente 49,45. 49,45 quilogramas, tá? Porque eu já fiz a conta para quilogramas, já pensando que a unidade aqui é 1.000, então eu só multipliquei para 1,075. A resposta mais próxima a esse valor seria, então, a resposta A. Se vocês repararem, as questões, por exemplo, que caem no FUVEST, caem na Unicamp, elas estão mais baseadas no aluno achar um cálculo em mol, transformar o mol em massa, e o Enem, ele já dá os enunciados, já dá alguns cálculos que as contas são mais simples, ou seja, tem que simplesmente fazer a relação estequiométrica e passar de mol para massa, mol para volume, usar uma densidade. Então, os exercícios são mais diretos. Sugiro fortemente que você treine as questões do vestibular antigo do Enem e de outros vestibulares para consolidar bem cálculo estequiométrico. É uma tendência cálculo estequiométrico sempre nos exames. Então, para isso, não deixe de estudar. No link aqui na descrição existe o meu site que eu coloquei muitas questões com resoluções, outros vídeos falando sobre cálculo estequiométrico. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Deixa seus comentários no vídeo se gostou, alguma sugestão, alguma dúvida que você teve. E não esqueça de curtir o vídeo, beleza? Abraço, até mais, tchau, tchau.